Olá pessoal, trago novidades para vocês, tem uma surpresa para vocês hoje. Nesta semana, você, minha querida aluna, meu querido aluno, terá de me aturar 3 vezes e não apenas 2. A explicação é que existe uma aula, a aula número 40, na frente do professor Marcel, que é sobre um assunto que nós já desenvolvemos em 2 encontros, força centrípeta. E dessa forma, esse assunto vai ser agora, vai ter o seu acabamento sob minha responsabilidade. Assim, o professor Marcel ocupará esse tempo para fazer uma análise mais profunda da ótica, se não me engano, da reflexão por espelhos esféricos. Ok? Na verdade, naqueles 2 encontros que nós já tivemos sobre força centrípeta, praticamente tudo já foi estudado. A parte teórica não há, assim, nada a ser complementado. Até porque esse assunto raramente dá margem a questões que caem isoladamente, como a gente tem comentado. Geralmente cai junto com conservação de energia, com movimento parabólico, como vai ser o caso hoje, com gravitação. É rara uma questão ser apenas de força centrípeta. Muitas vezes atrito está presente também. Então essa abordagem necessária nesse momento já foi feita nos encontros anteriores. De qualquer forma, o professor Marcel, com muita felicidade, selecionou 20 testes, a maioria do ITA, que exploram coisas que nós já estudamos, de uma forma talvez um pouquinho diferente, e talvez uma outra emoção nova, que daí, a dedo, eu mesmo me encarreguei de escolher para trabalharmos na aula de hoje. Vamos ver então. Você terá a resolução, como de hábito, de 5 testes e a orientação para mais alguns outros. Vamos lá. Primeiramente, não vamos resolver, vamos orientar para o teste 01. Esse teste, aula 40, então, por favor, frente do professor Marcel, você também terá um PDF com essa resolução para poder acompanhá-la sem precisar rever a aula inteira, caso precise tirar alguma dúvida. Um corpo preso ao ponto fixo O por meio de um fio perfeitamente flexível e esticado é abandonado no ponto A. Abandonado no ponto A, indicado na figura. Então, em A, a velocidade é 0. Pede-se representar, não é para calcular nada, as acelerações centrípeta, tangencial e vetorial nos pontos deveria ser A, posição em que o corpo é abandonado, X é uma posição qualquer entre o ponto A e o ponto mais baixo, e B, que é o ponto mais baixo. Desprezar a resistência do ar. Tá? Então é verdadeiramente um pêndulo. O movimento se dá, é claro, pela ação da gravidade, e nós queremos indicar a aceleração centrípeta. Associada a ela está a força centrípeta, ela que é calculada, né, por V ao quadrado sobre R, ou ômega ao quadrado R, como você já sabe em cada ponto, dirigida para o centro, por isso tem esse nome, e a força, que se calcula multiplicando a massa pela aceleração centrípeta, é o tema desta aula. A aceleração tangencial, quando houver, será responsável por variação do módulo da velocidade, enquanto que a aceleração centrípeta, por agir para dentro da curva, ela faz com que a direção da velocidade mude. E aquilo que aqui se chama aceleração vetorial, tá? Ambas, a centrípeta e a tangencial, são vetoriais também, mas esse termo naturalmente diz respeito à resultante das duas. Alguns também chamam de aceleração total. Ok? Então a dica é a seguinte: no ponto A, o corpo é abandonado, então a velocidade é 0. Isso quer dizer que não existe aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é nula, porque ela é dada por V ao quadrado sobre R, né? Não existe força centrípeta neste momento, mas existe peso. E existe uma componente do peso tangente à trajetória subsequente. Por isso haverá aceleração tangencial. Essa componente do peso, que eu não estou desenhando aqui, peço que imaginem, vou desenhar o peso depois, em outro momento. Há uma componente normal e uma componente tangencial. A componente tangencial do peso é que dará origem à aceleração tangencial, podendo-se daí escrever PT igual a m vezes AT. Então uma aceleração tangente à trajetória existirá, e ela é também a aceleração total. Tá? A aceleração vetorial total resultante se confunde com a aceleração tangencial, por quê? Porque a centrípeta não existe. Ok? Isso no ponto A.
No ponto B, você tem a ação do peso e da tração. O peso se decompõe nas componentes PT e PN. Na direção de PT vai haver a aceleração tangencial. E na direção da tração vai haver a aceleração normal. Na verdade, a força centrípeta é a resultante entre T e a componente normal do peso. Você já fez isso outras vezes, né? T menos PN. E esta força estará dirigida para o centro, associada a ela existe uma aceleração. Então aqui você teria de desenhar a aceleração centrípeta apontando para o centro, a aceleração tangencial tangente à trajetória e a resultante das duas voltada para o interior da concavidade da curva, sem, no entanto, passar pelo centro. Quem tem de passar pelo centro é o suporte, naturalmente, da aceleração centrípeta. É isso que está escrito aqui, né? No ponto X, tá? Troquei a ordem aqui. As acelerações tangencial e centrípeta são diferentes de zero. E a aceleração total está dirigida para cima e para a direita, voltada para o interior da concavidade da curva e seu suporte não passa por O. Ok? Então, repetindo, no ponto A, a aceleração centrípeta é zero, a aceleração tangencial tangente à trajetória se confunde com a aceleração total. No ponto X, a aceleração tangencial ainda tangente à trajetória, a aceleração centrípeta na direção do centro e a resultante das duas dirigida sempre para o interior da concavidade da curva. E no ponto B? No ponto B ainda haverá aceleração centrípeta. No ponto B você escreveria T menos P igual a força centrípeta, não é? Então haverá aceleração centrípeta para fazer a direção da velocidade mudar. Porém o peso, por agir vertical para baixo, não terá componente tangencial. Então PT no ponto B, PT vale zero, por isso a aceleração tangencial também é nula. A aceleração centrípeta é vertical, dirigida para cima, voltada para o centro, tá? E a aceleração total se confunde com a centrípeta, né? Porque não tem tangencial. O AC ou AN, como você queira chamar, aceleração centrípeta ou aceleração normal, será também a aceleração resultante, porque nesse caso a outra componente é nula, porque a componente tangencial do peso também é nula. Então eu te pergunto, você seria capaz de fazer essas flechinhas? É o que se pede, não é? É o que se pede. Representar. No ponto A, portanto, lembre, aceleração normal centrípeta é zero, aceleração tangencial tangente à trajetória é diferente de zero. No ponto X, aceleração tangencial tangente à trajetória, centrípeta voltada para o centro e a resultante, pela regra do paralelogramo, voltada para dentro. E no ponto B, quem vai ser zero é a aceleração tangencial. Nesse momento, o movimento deixa de ser acelerado, né, para logo em seguida começar a ser retardado. Então não tem ainda a aceleração tangencial apenas centrípeta. Certo? Essa é a orientação, então, para o exercício número 1. Vamos em frente. Uma orientação aqui para os exercícios, testes desta aula de números 3, 6, 8, 12, 15 e 17. Todos eles são similares aos exercícios 1 e 2 da aula 17 regular da frente do professor Geraldo. Essa aula já aconteceu, valeria a pena você pegar o PDF, ver como é que o exercício 1 e o 2 foram feitos. Deve ser carro na estrada sobrelevada, um deles pêndulo cônico, outros dois são muito parecidos. E o que foi feito nesses exercícios é modelo para os testes desta aula. Veja como isso cai, né? 3, 6, 8, 12, 15 e 17. Já a orientação para o teste 4, ela está ligado com o teste 3 da aula 16. Curva em estrada horizontal, né? Quando o carro faz a curva numa estrada horizontal, a força centrípeta é a força de atrito. Aqui é outra coisa, lá tem decomposição de força, aqui não. Mas a mesma coisa que foi explorada no exercício 3 da aula 16 é agora explorada no exercício 4. A saída é força centrípeta igual força de atrito. Depois verifique lá. Questão 7 da AFA. Um garoto que se encontra em repouso faz girar com velocidade constante, quer dizer, velocidade de módulo constante, né, porque o movimento aí é circular, uma pedra de massa M presa a um fio ideal. Descrevendo uma trajetória circular de raio R num plano vertical, essa pedra dá diversas voltas, até que num dado instante o fio arrebenta e ela é lançada horizontalmente conforme a figura a seguir. Se ela é lançada horizontalmente, fica evidente que ela é lançada no momento em que a velocidade tem direção horizontal. Isso ocorre, obviamente, quando
o objeto, essa pedra, está no ponto mais alto. Ok? Isso é curioso, porque não é nesse ponto que a tração é máxima, né? A tração que poderia fazer romper o fio é a máxima no ponto mais baixo, tá? Mas aqui não vamos discutir, é um dado na questão, por algum motivo o fio arrebentou quando quando a pedra estava no ponto mais alto, no momento em que a tração não é máxima, é mínima, por sinal, se a velocidade tem módulo constante. Mas não vem ao caso, o fato é que foi aqui, né, que a pedra foi lançada, talvez por um aumento de velocidade imposta pelo próprio garoto. Sujeita apenas à aceleração da gravidade G, a pedra passou então a descrever uma trajetória parabólica percorrendo uma distância horizontal x equivalente a 4r. Esse x é naturalmente o alcance. A tração experimentada pelo fio toda vez que a pedra passava pelo ponto onde se rompeu é igual a... Bom, no ponto mais alto, à semelhança do que nós já vimos num exercício também de um encontro anterior, existem duas forças dirigidas para o centro, que são o peso e a tração com que a corda é puxada. A soma do peso com a tração vem a ser a força centrípeta. Peso exprime-se por mg, força centrípeta mv² sobre r, então fica claro que é preciso conhecer a velocidade da pedra naquele ponto para que se possa calcular a tração. Então, nesse ponto, eu interrompo essa leitura, tá? E passarei a calcular a velocidade da pedra. Isto é possível pela análise do movimento parabólico que a pedra realiza após o rompimento do fio. Após o rompimento na direção vertical da cinemática do movimento parabólico, temos y igual a VOYT mais GT2 sobre 2. Y, que é o deslocamento vertical, repare, vale 2R, isso vem do próprio desenho. VOY é zero, pois o lançamento é horizontal, né? A componente vertical da velocidade inicial no lançamento horizontal é nula, mais GT2 sobre 2. Se daqui você isolar o T, vai dar raiz quadrada de 4R sobre G, ou 2 raiz de R sobre G. Então o alcance por chevette vai ser X. 4R foi dado, a velocidade é o que você quer saber e o tempo você acabou de calcular, 2 raiz de R sobre G. Isolando ficará V igual a 2 raiz de RG. Sim, porque se R entra no radical como R ao quadrado. Com R de baixo, simplifica. E daí, antes do rompimento, no ponto mais alto, ocorre, como já falamos, T mais P igual a força centrípeta, T mais mg igual a mv² sobre R, só que agora eu sei a expressão de V. Fica T mais P, né, ou mg, tanto faz, igual a m vezes V, que é 4, 2 ao quadrado, V ao quadrado, né, que é 4rg, a raiz soma, que está ao quadrado, sobre R. Cancela o R, você vai ter 4mg menos 3mg, menos mg que vem para o segundo membro, 4mg menos mg vai dar 3mg, então essa é a tração que o fio suporta e que acabou ocasionando seu rompimento quando a pedra está no ponto mais alto da trajetória. Então é aquilo que você ouviu de mim agora há pouco. Força centrípeta cai. Essa história de T mais P igual a mv² sobre R no ponto mais alto. Embaixo seria T menos P, porque daí o T é para cima e o P é para baixo. Tá? Isso cai junto, pode cair junto com o movimento parabólico. Às vezes cai junto com atrito, às vezes cai junto com conservação de energia. Tudo isso ainda vai aparecer nos outros testes, como já apareceu em vários momentos anteriormente, mais ainda agora, nesse momento em que nós estamos finalizando força centrípeta. Depois do teste 7, vamos ver que outras emoções foram escolhidas. Teste 10. Se você é um sério candidato ao ITA, você não pode desconhecer teste desse tipo. Também já foi discutido, não exatamente a mesma situação, mas algo parecido, no segundo dos nossos 2 encontros sobre força centrípeta. História de um bloco que segue uma guia circular e num determinado momento perde contato. É o momento em que a força normal é zero, né? Pela perda de contato. Mas às vezes a perda de contato se dá num ponto da trajetória curva. Aqui é exatamente nessa inflexão que vai haver a perda de contato. Isso exigirá menos esforço porque não haverá força a ser decomposta.
Mas vamos ver o que diz o enunciado. Um pequeno bloco, solto com velocidade nula a uma altura h, veja o desenho, move-se sob o efeito da gravidade sem atrito, sobre um trilho em forma de 2/4 de círculo de raio R que se tangenciam, conforme mostra a figura. Nesse ponto em que a curva, até então com a concavidade voltada para cima, passa a ter a concavidade voltada para baixo, costuma-se dizer, os matemáticos, Adilson, Vanderlei, provavelmente usarão o termo ponto de inflexão. A mínima altura inicial h, veja a palavra mínima, é importante, que acarreta a saída do bloco após o ponto A é. Então nós vamos calcular o menor valor de h para que o bloco perca contato com a guia no ponto A. Ok? Essa será a altura mínima. Qualquer altura maior do que esta, claro, fará com que o bloco chegue com mais velocidade, ele também perderá o contato no ponto A, nesse caso com um alcance, claro, maior. Então, para calcular o h, para que o corpo descole em A e não depois, essa é a questão, você vai primeiro aplicar conservação de energia mecânica, desde o ponto inicial até o ponto A. No ponto inicial, o corpo foi solto com velocidade nula, então só teria energia potencial mgh. O h eu coloquei h menos r, porque eu estou tomando como referência o nível do ponto A. A altura do bloco, quando abandonado em relação ao ponto A, repare, é h menos r. Já no ponto A, então, eu teria apenas energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Cancelo m, fica v ao quadrado igual a 2g que multiplica h menos r. Não tiro a raiz, porque eu vou usar, é claro, esse v ao quadrado na fórmula da força centrípeta, e lá a velocidade aparece ao quadrado. No ponto A, que forças agem sobre o bloco quando ele estiver aqui? Eu não desenhei, mas dá para imaginar. Age o peso e a normal, certo? Peso menos normal é a força centrípeta. A força centrípeta é a resultante das forças normais. Tanto o peso quanto o N são forças perpendiculares à velocidade. Só que no descolamento, esse é o charme da questão, o N é zero. Não havendo contato, não há força de contato. Então o peso sozinho fará o papel de força centrípeta. mg é o peso, mv quadrado sobre r, expressão da força centrípeta, cancela o m, você vai ter, passando r multiplicando, rg igual v quadrado, que é substituído por 2g, que multiplica h menos r. Cancelo o g, fico com r igual 2h menos 2r, pela propriedade distributiva, 2r passa para o primeiro membro, 2r mais r, 3r, igual a 2h. E por isso h vale 3r sobre 2, como está na letra C. Certo? Se você de fato é sério candidato ao ITA, esteja ligado, mas não dá para contar nos dedos de uma mão. Foram mais de 5 vezes, talvez mais de 10 vezes, que problemas semelhantes já caíram no ITA, inclusive em épocas recentes. Lembram daquele que eram dois blocos sobre uma cúpula circular ligados por uma corda e o movimento se dava num ou no outro sentido a partir de uma situação inicial de equilíbrio instável? E a pergunta era mais ou menos essa: em que momento há o descolamento? Uma questão que estava lá na minha parte. Essa foi até bem recente, que me passa pela cabeça agora e que envolve exatamente esse tipo de raciocínio. Uma outra questão, também mais ou menos na mesma linha, só que especialíssima, é a que virá a seguir. Aliás, desculpe, será o outro exercício. A ordem aqui está sendo quebrada nesse momento. Quando nós formos resolver daqui a pouco o exercício número 14, ele é da mesma linha até certo ponto do exercício 10. Mas entre o 14 e o 10 temos aí o exercício 11. Vamos ver o que ele nos reserva. Esse exercício eu percebi há muito tempo, esse exercício caiu, não é muito antigo não, mas é um exercício normalmente que fica proposto para as pessoas fazerem em casa, e a maior dificuldade parece ser fazer a figura. Imaginar onde é que está o centro dessa trajetória circular que esse carro vai descrever, e um Pitágoras que se faz necessário parece ser motivo de dificuldade a princípio para alguns estudantes. Então eu selecionei esta questão. Um motociclista trafega numa rodovia em linha reta e nivelada atrás de um caminhão de 4 metros de largura, perpendicularmente à carroceria. Ambos estão trafegando a velocidade de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo, quando o caminhão se detém instantaneamente devido a uma colisão. O caminhão de repente para
e o motociclista ruma para o meio da carroceria, dirá lá o final do enunciado. Veja o desenho. Se o tempo de reação do motorista for de meio segundo, veja bem, a 20 metros por segundo em meio segundo, 20 vezes meio, velocidade vezes tempo, ele percorre ainda 10 metros sem ter reagido, sem ter percebido que o caminhão parou. E ele deverá... A que distância mínima ele deverá estar trafegando para evitar o choque? Com apenas mudança de direção da trajetória, quer dizer, sem frear, sem mudar o módulo da velocidade, só girando, fazendo a curva com o volante da motocicleta. Considere o coeficiente de atrito entre o pneu e o solo μ igual a 0,80, aceleração gravitacional g igual a 10 metros segundo ao quadrado, e que a trajetória original levaria a colidir no meio da carroceria. Por isso essa figura aqui, 4 metros é a largura, e a trajetória original, caso o motociclista não fizesse essa habilidosa manobra, ele bateria bem no meio da carroceria. Então, a que distância, Dzão, naturalmente, ele deverá estar quando a colisão ocorrer? Para uma direção, então, segura, no mínimo, qual deverá ser esse Dzão? Nós calcularemos o Dzinho e depois somaremos com 10 no final do exercício. Para carro que faz curva numa estrada horizontal, moto também, a força centrípeta é desenvolvida pelo atrito que há entre os pneus e o chão. É o chão que empurra a moto para dentro, criando pelo atrito a força centrípeta. Força centrípeta mv2 sobre r, força de atrito μn ou μmg. Tá? M você cancela, velocidade 20 ao quadrado sobre r igual a μ, que é 0,8, vezes g, que é 10. 0,8 vezes 10 dá 8. Não é? O R passa multiplicando 8, dividindo, 400 dividido por 8, o raio da trajetória é 50 metros. Ele tem de fazer uma curva de 50 metros de raio para poder aqui escapar pela quina do caminhão. Tendo R para achar o D é pura geometria. Veja a figura que foi feita aqui. Localizamos o centro, imaginamos que esteja aqui. Aqui você tem R, aqui você tem R também, né? Pode-se assim identificar um triângulo retângulo de hipotenusa R, onde um cateto é Dzinho, é bem o que você precisa, e outro cateto, se você olhar bem, é R menos 2, né? Porque daqui até aqui você tem R. Aí você aplica Pitágoras naquele triângulo, a hipotenusa é R, então R ao quadrado igual a D ao quadrado mais R menos 2 ao quadrado. O raio é 50, já calculamos ao quadrado igual a D ao quadrado, 50 menos 2, 48 ao quadrado. Quando eu cheguei nesse ponto, eu pensei, vai dar raiz de número quebrado, mas não, olha só. 50 ao quadrado, 2.500, 48 ao quadrado, 2.304, 2.500 menos 2.304 dá 9,5, a raiz de 9,5 é 14. O Dzinho é 14, se você soma com 10, tem o Dzão que vale 24 metros, isso te leva até a letra D. Ok? Veja bem, meu caro aluno, minha querida aluna, ver o problema resolvido dá até a impressão que é uma coisa fácil, mas até você ler o enunciado, e eu acredito que seja de propósito que o cara que fez o teste não fez figura. Até você ler o enunciado e descobrir que a figura é esta, isso envolve o acionamento dos seus neurônios de uma forma forte. Tente, depois de algum tempo, fazer esse problema de novo, sozinho, né? Para ver se você imaginaria que a saída realmente é essa. Beleza? Então agora sim, mais um daqueles problemas tipo descolamento normal igual a zero, isso é algo manjado no vestibular do ITA, do IME também. Mais uma questão, essa é clássica, eu confesso, acabei decorando esse tipo de problema, tá? Vou até, antes de ler o enunciado, não foi uma vez só que caiu, não. Um corpo é abandonado de um plano inclinado que termina numa guia circular num plano vertical. Se ele for abandonado de uma altura pequena, ele sobe, faz o looping, mas eventualmente não atingirá o ponto mais alto. Há uma altura mínima a partir da qual esse movimento circular é completado. E essa altura valerá, por acaso eu já decorei a resposta, valerá 5 meios de R. 2 raios e meio, quer dizer, um pouco mais do que o diâmetro. Essa figura aqui, claro que está fora de escala, dá a impressão de que o corpo está sendo abandonado do mesmo nível de B, isso não é verdade. Tá? Eu não estou insinuando que você deva decorar esses 5 meios de R, mas é algo que acaba chamando a atenção. Se você vai atrás das questões do ITA e vê que outras do mesmo tipo caíram e que o resultado sempre foi esse, mesmo que não queira, você acaba memorizando. Mas mais importante mesmo é saber resolver, é claro.
A figura representa uma pista sem atrito, cuja secção vertical forma, a partir do ponto mais baixo, A, uma semicircunferência de raio R. Um objeto de massa m é abandonado a partir de uma altura h, que é a mínima, que ainda lhe permite atingir o ponto B na vertical de A. Então AB é um diâmetro vertical. Sendo T1 o trabalho da força-peso e T2 o trabalho da reação da pista ao longo da trajetória CAB, quer dizer, toda a trajetória, podemos afirmar a respeito de H, T1 e T2 que... Então veja bem, quando a bolinha chegar no ponto B, vai haver força centrípeta, claro, porque o movimento é circular, que forças estão dirigidas para o centro-peso, e a princípio haveria aquela força que eu chamaria de normal, a força para baixo que a guia exerce sobre a bolinha. Só que como o teste pede altura mínima, então a velocidade em B a se considerar também é aquela mínima para que não ocorra descolamento, para a qual ainda há contato, embora não exista força. Nesse caso, então, o corpo passaria só de raspão pelo ponto B. A normal seria zero, e o peso sozinho é que faz o papel de força centrípeta. Isso quer dizer, sinta, que se uma barata estivesse lá, quando a bolinha chegasse lá com essa velocidade mínima, o que a barata iria sentir? Cócegas, um ventinho, mas se ela não tiver problemas cardíacos, ela tem grande chance de escapar ilesa, porque esmagada não será. É assim que você deve entender N igual a zero. mv quadrado sobre r força centrípeta igual a mg, cancela o mv quadrado igual a rg, ou v igual a raiz rg. É o problema do globo da morte, né? Velocidade mínima no ponto mais alto do globo, calcula-se assim. Só que aqui eu não tiro a raiz porque essa velocidade vai entrar em conservação de energia a seguir, e aí ela vai aparecer ao quadrado, né? Conservação de energia mecânica entre C e B. Em C só tem energia potencial, o corpo foi abandonado, mgh. Em B tem energia cinética mv ao quadrado sobre 2 e tem potencial mg vezes 2r, né? Que é a altura do ponto B. Beleza? Cancela o m, fica gh igual v quadrado, que é rg sobre 2, mais 2rg, o que fica. Aí você multiplica tudo por 2, 2gh igual a rg mais 4rg, corta o g, 2h igual r mais 4r, 5r, então h igual a 5r sobre 2. Tá? Então pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra D. A C e a D você, claro, já rejeita. Trabalho do peso, T1. Ora, você sabe que o trabalho do peso se calcula lá na aula de trabalho, a gente aprende isso, né? Força vezes deslocamento na direção do movimento. Como o peso é vertical, você multiplica o peso pelo deslocamento na direção vertical. E no movimento descendente, o peso faz, é claro, trabalho positivo e negativo no ascendente. Como H deu 5R sobre 2, o ponto C está mais alto que o ponto B, embora a figura não sugira isso. Então, de C para B, o corpo mais desceu do que subiu, por isso o trabalho do peso é positivo. Papel higiênico, P vezes H. H é o desnível entre C e B, que seria então H menos 2R. 5R sobre 2, que a gente encontrou para H, menos 2R. Isso dá R sobre 2. Então, o trabalho do peso vale mais mgr sobre 2. Por favor, reflita por que a distância vertical entre C e B é R sobre 2, né? É que é 5R sobre 2 são 2 raios e meio, né? Então é um diâmetro mais meio raio, ou R sobre 2. E por que o trabalho é positivo, né? Porque o ponto final está mais baixo do que inicial. O corpo mais desceu do que subiu. O trabalho do peso foi mais positivo do que negativo, se é que se pode falar dessa maneira. E a reação da pista, que o teste fala, é a força normal, né? Em cada ponto, a pista exerce uma força normal. Essa, portanto, realiza trabalho zero, porque ela não é nem a favor nem contra o movimento. Um dos casos em que o trabalho é zero é aquele caso em que a força faz 90 graus com a velocidade. Aí ela não é nem a favor nem contra o movimento. O trabalho do peso, então, da força normal, digo, é zero. Tranquilo, esse problema realmente faltou lá no meu material. Havia um outro parecido, mas não era exatamente esse. É bom que esse tenha aparecido, porque ele é, sem dúvida, um problema clássico. Ok? E para finalizar esse nosso acabamento de força centrípeta, eu farei uma correção com vocês no teste 19. Lá existe uma certa barra vertical que parece significar a letra L. É uma falha de impressão. Entenda aquelas barras verticais que aparecem em todas as alternativas como sinal de divisão, tá? É uma questão tranquila, até parece ser de física moderna, mas não.
ela é bem direta, bem tranquila, tanto que eu não faço questão de resolvê-la, prefiro deixá-la para você. E antes que eu esqueça, o desafio, que é obrigatório, também não resolverei, por favor, é por sua conta. Nessa altura nós já fizemos exercícios semelhantes. A resposta do desafio é letra C. Desculpem estar falando a resposta aqui sem dar chance para você chegar lá antes. É que nós não falaremos mais de força centrípeta nas aulas seguintes e realmente haveria um grande risco de eu acabar esquecendo. Ok? E o teste 20, então, uma questão também que marcou muito, caiu tempos atrás no ITA, uma questão discursiva. Um corpo de massa m e velocidade VO a uma altura h, parece ser a mesma situação do exercício anterior, mas aqui ele não fala em velocidade mínima, cuidado, sem atrito sobre uma pista que termina em forma de semicircunferência de raio R, conforme a figura. Determine a razão entre as coordenadas x e y, veja que coordenadas são essas, do ponto P, na semicircunferência onde o corpo perde contato com a pista. Se perde contato é porque a normal é zero. Só o peso vai estar agindo. Aceleração da gravidade vale g. Então o que você faz? Se você for logo pensar na força centrípeta, tentar identificá-la, você vai sentir falta da velocidade nesse ponto. Por isso você começa por conservação de energia com o objetivo de envolver a velocidade. Energia cinética no ponto inicial mvo sobre 2 mais energia potencial mgh no ponto P, a energia cinética mv ao quadrado sobre 2, a velocidade aqui, claro, aponta tangenciando a trajetória para cima, mais mgy, já que y, a ordenada daquele ponto, é a altura no ponto P. Cancele o m e multiplique tudo por 2. Fica VO ao quadrado mais 2GH igual V quadrado mais GY. Você assim envolveu a velocidade. É bom que você a envolva, porque ao falar de força centrípeta, ela vai ter de aparecer. Quem é a força centrípeta? Ora, o movimento é circular, tem de haver força centrípeta, mas a única força que eu identifico é o peso. Ele tem uma componente tangencial, que retarda o movimento, e tem uma componente normal, que é a força centrípeta. Tá? Então, a força centrípeta vale P cosseno de θ. Peço desculpas, aqui faltou a indicação. O ângulo θ é para ser o ângulo que a reta OP forma com a vertical. Daí o PN vai ser cateto adjacente a θ. Eu peço que você complemente a figura. P cosseno de θ igual a mv quadrado sobre r. P vale mg. Cosseno de θ, aqui complete a figura, por gentileza, com o raio. O cosseno de θ, cateto adjacente por hipotenusa, vai ser y sobre r. Tá? Por favor, se você traçar o raio OP, vai ver isso com clareza. Igual a mv2 sobre r. Aí você cancela o r, cancela o m, fica v quadrado igual a gy. Ok? Substitua essa expressão de v quadrado na equação anterior. 2 em 1 ficará VO ao quadrado mais 2GH igual V quadrado, que é GY, mais 2GY. Então, VO ao quadrado mais 2GH igual a 3GY. Isolando, fica Y igual VO ao quadrado mais 2GH dividido por 3G. Aí você calculou o Y, mas o teste pede X sobre Y. Para calcular o X, já que R é um dado, você pode usar Pitágoras naquele triângulo que faltou desenhar lá, né? Tem um triângulo aqui de hipotenusa R, cateto X e Y. Por isso, x2 mais y2 igual a r2. Logo, x2 igual a r2 menos y2. E o y2 é substituído lá pela expressão que acabamos de obter. VO ao quadrado mais 2GH ao quadrado, porque o y está ao quadrado, né? Dividido por 3g, que ao quadrado fica 9g2. Tirando o mínimo, você vai ter lá 9g2r2 menos v ao quadrado mais 2gh ao quadrado sobre 9g ao quadrado. Tirando a raiz aqui no denominador, raiz de 9g ao quadrado fica 3g. Essa equação eu chamo de 4, e é claro que eu devo dividir o 4 pelo 3 para ter o quociente x por y. Aí é só matemática básica. Raiz de 9g2r2 menos v ao quadrado mais 2g ao quadrado sobre 3g dividido por y, que é v ao quadrado mais 2gh sobre 3g. 3g com 3g morre, e assim você chega na expressão pedida. Certo? É uma questão discursiva,
Frequentemente o estudante não faz essa questão, não faz porque fica imaginando-a como mais difícil do que realmente parece. Se você lembrar que no ponto onde ocorre o descolamento, a velocidade é nula, não, a normal é nula, a velocidade não é nula, o movimento passará a ser parabólico daí e não mais circular. Mas lembrando que a normal é zero, então só pense a componente do peso na direção radial é que vai ser a força centrípeta. Não é? Então eu espero que com esses exercícios você tenha aprimorado a sua experiência com força centrípeta, tá? Espero que você, durante a semana, de preferência o quanto antes, detone os testes que sobraram. Ao que me consta, não há problema de gabarito, só aquele problema da barrinha da questão 19, são testes dos vestibulares que vocês visam, então é altamente interessante que você os resolva. Ok? Vocês vão ter de me aturar mais 2 vezes ainda, tá? Teremos ainda a última aula de dinâmica impulsiva nessa semana, tá? E depois, na quinta-feira, mais uma aula daí de hidrostática, talvez, mas também hidrodinâmica, envolvendo Bernoulli, tá? Enfim, são fortes emoções sobre assuntos variados que vêm pela frente. Hoje foi força centrípeta, em breve será dinâmica impulsiva, a última aula, e depois vamos mexer novamente com a água. E assim, mantemos-nos em contato com essa nossa maravilhosa física. Eu agradeço imensamente pela sua atenção e espero revê-lo em breve. Forte abraço!